Um jovem de 23 anos, sem um centavo no bolso, recebe a oferta dos sonhos de um milionário. Dinheiro, emprego garantido, futuro resolvido, tudo de bandeja. E ele olha nos olhos do homem mais rico que já conheceu na vida e diz: "Não, obrigado. Parece loucura, né?" Todo mundo ao redor ficou chocado. Mas quando você ouvir o motivo dessa recusa, você vai entender que esse jovem tinha algo que dinheiro nenhum pode comprar. Algo que o tornou mais rico do que qualquer milionário. Prepare o coração, porque essa história vai te emocionar, te desafiar e te fazer repensar completamente o que significa vencer na vida. Vamos lá! Seu nome era Miguel. 23 anos. Morador da periferia de São Paulo. Filho de mãe solteira. Dona de casa que lavava roupa para fora para sustentar a família. Pai. Nunca conheceu. Cresceu vendo a mãe acordar às 5 da manhã, voltar às 10 da noite, mãos rachadas de tanto sabão, mas sempre com um sorriso quando chegava em casa. E foi dela que Miguel aprendeu a lição mais importante da vida. Dignidade não se negocia. Miguel estudou em escola pública. Nunca teve computador em casa. Fazia os trabalhos da escola na Lan House, pagando 1 hora com o dinheiro que ganhava entregando panfletos na rua. Mas Miguel tinha algo especial. Uma fome, uma determinação que queimava por dentro como fogo. Ele sabia que a vida tinha dado cartas ruins para ele. Mas também sabia que ele não era obrigado a jogar com essas cartas para sempre. Ele podia mudar o jogo, podia reescrever a história. E foi exatamente isso que ele decidiu fazer. Aos 18 anos, Miguel conseguiu uma bolsa parcial em uma universidade particular. Não era integral. Ele tinha que pagar metade. E como ele não tinha dinheiro, trabalhou. Trabalhou muito. De dia, estudava engenharia. De noite, era entregador de aplicativo. Fins de semana, fazia bicos em obras, em mudanças, em qualquer coisa que aparecesse. Dormia 4 horas por noite. Vivia exausto, mas não reclamava. Porque Miguel tinha um propósito. Ele ia se formar. Ia dar uma vida melhor para a mãe. Ia provar que menino pobre da periferia também pode chegar longe. E foi assim, pedalando por São Paulo numa noite chuvosa de sexta-feira, entregando comida, que o destino de Miguel cruzou com o de Bernardo Távora. Bernardo Távora, 62 anos, empresário. Dono de uma das maiores construtoras do país. Fortuna estimada em bilhões. Homem acostumado a ter tudo o que queria. Aquela noite, Bernardo estava em seu apartamento Cobertura, região nobre da cidade, quando percebeu que havia esquecido de jantar. Pediu comida por aplicativo. E quem tocou a campainha, encharcado de chuva, foi Miguel. Bernardo abriu a porta. Viu o jovem molhado, tremendo de frio, mas com um sorriso educado no rosto. "Boa noite, senhor. Seu pedido." Miguel entregou a sacola. Bernardo pegou, agradeceu e ia fechar a porta quando algo o fez parar. Talvez fosse a expressão no rosto do garoto. Talvez fosse a forma respeitosa como ele falou. Talvez fosse apenas intuição. Mas Bernardo perguntou: "Você está bem? Quer entrar um pouco, se secar?" Miguel hesitou. Olhou para o corredor luxuoso atrás de Bernardo. Olhou para as próprias roupas molhadas. E respondeu: "Obrigado, senhor, mas preciso continuar trabalhando. Tenho mais entregas." Bernardo insistiu: "É só 1 minuto. Você vai pegar uma pneumonia pedalando assim molhado." E havia algo na voz dele, uma gentileza genuína, que fez Miguel aceitar. Ele entrou. Bernardo pegou uma toalha, ofereceu um café quente, e então, simplesmente começou a conversar. Perguntou o nome do garoto. Perguntou sobre a vida. E Miguel, talvez pelo cansaço, talvez pela gentileza inesperada daquele estranho, começou a falar. Contou sobre a mãe, sobre a universidade, sobre a rotina puxada, sobre os sonhos. Bernardo ouvia em silêncio, e quanto mais ouvia, mais impressionado ficava, porque Miguel não falava com autopiedade, não reclamava, não pedia nada.
Ele apenas compartilhava a vida dele com uma aceitação e uma dignidade que Bernardo raramente via, mesmo entre pessoas ricas. Quando Miguel terminou, olhou para o relógio e disse: "Preciso ir, senhor. Muito obrigado pelo café." Mas antes que ele saísse, Bernardo disse algo que mudaria tudo. "Miguel, eu tenho uma proposta para você." Miguel parou na porta. Virou-se. Bernardo continuou: "Eu gostei da sua história, gostei da sua postura, e eu quero te ajudar. Vou pagar o resto da sua faculdade. Vou te dar um emprego na minha empresa, com salário bom, para você não precisar se matar fazendo entregas. E quando você se formar, te garanto uma vaga como engenheiro júnior. O que você acha?" Silêncio. Miguel ficou parado, processando o que acabara de ouvir. Era o sonho de qualquer jovem na posição dele. Era a solução para todos os problemas. Era a porta de saída da luta diária. Era a chance de ouro. E então Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Aquele sorriso educado, gentil. E disse: "Senhor Bernardo, eu agradeço do fundo do coração, de verdade. Mas eu não posso aceitar." Bernardo piscou, confuso. "Como assim não pode aceitar? Por quê?" E a resposta de Miguel, dita com uma firmeza suave, mas inabalável, ecoaria na mente de Bernardo pelo resto da vida. "Porque eu preciso conquistar isso sozinho." Bernardo ficou completamente desconcertado. Em décadas de vida, ele havia feito inúmeras ofertas. Ofertas de emprego, ofertas de negócios, ofertas de ajuda, e todo mundo sempre aceitava, sempre. Porque quem recusa oportunidade? Quem recusa dinheiro? Quem recusa ajuda quando está lutando tanto? Mas ali estava Miguel, um jovem de 23 anos, sem nada no bolso, exausto de trabalhar, com todas as razões do mundo para aceitar, dizendo não. Bernardo se sentou. Apontou para a cadeira ao lado. "Senta aqui. Me explica isso direito." Miguel voltou, sentou-se na beirada da cadeira, como se não quisesse tomar muito tempo. E então começou a explicar, com uma clareza e uma maturidade que surpreenderam Bernardo. "Senhor Bernardo, o senhor parece ser uma pessoa incrível. E eu tenho certeza de que sua oferta vem de um lugar bom, de um coração generoso. Mas eu não posso aceitar porque eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo. Eu preciso saber que quando eu chegar lá, quando eu me formar, quando eu conseguir um bom emprego, quando eu der uma casa melhor para minha mãe, eu vou saber que foi por mérito, que foi pelo meu suor, que foi pela minha luta. Se eu aceitar sua ajuda agora, uma parte de mim sempre vai ter uma dúvida. Sempre vai pensar: será que eu realmente mereci? Ou eu só tive sorte de encontrar alguém generoso? E eu não quero viver com essa dúvida. Eu quero olhar no espelho e saber com toda a certeza que eu construí isso, que ninguém me deu, que eu conquistei." O silêncio que se seguiu foi profundo. Bernardo olhou para aquele jovem e viu algo que ele não via há muito tempo. Princípios. Caráter. Uma bússola moral tão forte que nem a pobreza conseguia dobrar. Bernardo havia construído um império. Tinha tudo que dinheiro podia comprar. Mas naquele momento, sentado na frente de um entregador encharcado de chuva, ele percebeu que aquele garoto tinha algo que ele próprio havia perdido no caminho. A clareza do propósito, a pureza da jornada. Miguel continuou: "Minha mãe sempre me disse uma coisa: dignidade é tudo que não pode ser tirado de você. Podem tirar seu dinheiro, sua casa, suas coisas, mas não podem tirar quem você é. E quem eu sou é alguém que luta, alguém que não desiste, alguém que conquista com honra. Se eu aceitar esse atalho agora, eu estou traindo quem eu sou. E eu não posso fazer isso, nem por dinheiro, nem por conforto, nem por nada." Bernardo sentiu os olhos marejarem. E ele, um homem que havia negociado contratos de milhões sem piscar, que havia enfrentado crises econômicas com frieza, que era conhecido pela dureza, se viu profundamente emocionado por aquele jovem. Ele respirou fundo e disse: "Miguel, você tem 23 anos e já é mais homem do que muitos que eu conheço com o dobro da sua idade. Eu respeito sua decisão,
Mas me deixa fazer uma coisa. Não é ajuda, é reconhecimento. Eu vou te dar meu cartão. E quando você se formar, se você quiser, você me procura. Não vou te dar nada de graça, mas vou te dar a oportunidade de fazer uma entrevista. E se você for bom o suficiente, você vai conquistar a vaga por mérito. Isso você aceita? Miguel olhou para o cartão que Bernardo estendia. Pensou por um momento. E então pegou. Isso eu aceito, senhor, porque aí vai ser mérito. Aí vai ser conquista. Eles se apertaram as mãos. E Miguel saiu daquele apartamento, de volta para a chuva, de volta para a bicicleta, de volta para a luta. Mas levando algo que não tinha antes, a certeza de que estava no caminho certo. Bernardo ficou parado na janela, vendo o jovem desaparecer na noite. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno, não no sentido ruim, mas no sentido de humildade, de perceber que grandeza não tem a ver com conta bancária, tem a ver com caráter. Nos dias seguintes, Bernardo não conseguia parar de pensar em Miguel. Contou a história para amigos, para sócios, para a família. E todo mundo tinha a mesma reação: espanto. Porque era impossível para a maioria das pessoas entender por que alguém recusaria ajuda. Mas Bernardo entendia. Ele entendia porque ele próprio, décadas atrás, havia começado de baixo. Havia ralado, suado, lutado. E se lembrava da sensação de orgulho quando conseguiu a primeira conquista sozinho. Mas em algum momento do caminho, ele havia se tornado tão rico, tão poderoso, que esqueceu o valor daquela luta. Esqueceu o que era ter que provar a si mesmo. Esqueceu a nobreza da independência. E Miguel, sem saber, sem querer, havia reacendido isso nele. Havia lembrado Bernardo de algo fundamental, que a jornada é tão importante quanto o destino, que não é só sobre chegar, é sobre como você chega, é sobre quem você se torna no processo. Miguel, por sua vez, continuou a vida normalmente. Acordava cedo, estudava, trabalhava, pedalava pela cidade. Alguns dias eram tão difíceis que ele pensava em desistir. Pensava em ligar para aquele número no cartão, aceitar a ajuda, mas toda vez que a tentação batia, ele se lembrava da promessa que havia feito a si mesmo. E continuava. Porque Miguel não estava apenas lutando por um diploma. Não estava apenas lutando por dinheiro. Ele estava lutando por algo muito maior. Por saber quem ele realmente era. Por construir um homem de valor. Por honrar a própria jornada. E essa luta, por mais difícil que fosse, valia cada segundo. 3 anos se passaram desde aquela noite chuvosa. 3 anos de luta, de noites mal dormidas, de provas difíceis, de entregas sob sol escaldante e chuva gelada, de dúvidas, de cansaço, de momentos em que Miguel se perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas ele não desistiu, nem um dia. E então chegou o dia da formatura. Miguel de beca, segurando o diploma, ao lado da mãe que chorava de orgulho. Aquela mulher que havia lavado roupa a vida inteira para dar estudo ao filho, estava vendo o fruto de décadas de sacrifício. E Miguel, segurando a mão dela, sentiu que tudo havia valido a pena. Mas a história não termina aí. Por que lembra do cartão que Bernardo havia dado? Miguel havia guardado aquele cartão na carteira durante 3 anos. Nunca usou, mas também nunca jogou fora, porque aquilo representava algo, a promessa de uma oportunidade conquistada por mérito. E agora, formado, Miguel decidiu que era a hora. Ele ligou. Uma secretária atendeu. Miguel se identificou, disse que gostaria de falar com o senhor Bernardo Távora. Ela pediu para aguardar. E então, para surpresa de Miguel, foi o próprio Bernardo quem atendeu. Miguel, é você? Sim, senhor Bernardo, sou eu. Houve uma pausa, e então Bernardo disse, com uma emoção clara na voz: Você conseguiu? Consegui, senhor. Me formei e vim cobrar aquela entrevista. Bernardo riu, uma risada genuína, cheia de alegria. Você é incrível, garoto. Vem aqui amanhã às 2 da tarde. Vamos conversar. Miguel chegou à sede da construtora no horário marcado. Estava nervoso, mas também confiante. Porque ele sabia do que era capaz. Sabia o que tinha aprendido.
sabia o que tinha conquistado. Bernardo o recebeu pessoalmente, apertou a mão dele com força e disse: "Antes da entrevista, quero te mostrar uma coisa." Ele levou Miguel até uma sala de reuniões. E lá, nas paredes, havia fotos. Fotos de jovens engenheiros, de obras, de projetos. E no centro, uma placa. Miguel leu: "Programa Dignidade. Oportunidades por mérito." Bernardo explicou: "Depois que te conheci, eu criei esse programa. A gente seleciona jovens de baixa renda que estudam em universidades públicas ou com bolsa e oferecemos estágio, treinamento, oportunidade. Mas não é assistencialismo, é meritocracia. Eles precisam provar que são bons e, se provarem, conquistam a vaga." Você me inspirou isso, Miguel. Você me lembrou que o que falta para muitos jovens talentosos não é capacidade, é oportunidade. E que quando você dá a oportunidade certa, no momento certo, mas exigindo mérito, você não está criando dependentes, está criando vencedores. Miguel sentiu um aperto no peito. Lágrimas vieram. Porque ele percebeu que a escolha que havia feito 3 anos atrás, aquela escolha de recusar a ajuda fácil, não tinha impactado apenas a vida dele. Havia impactado dezenas de outros jovens. Havia criado um movimento. Bernardo continuou: "E agora é sua vez. Vou te fazer a entrevista. Vou avaliar se você tem o que a gente precisa. E se você for aprovado, você vai entrar como engenheiro júnior. Não porque eu gosto de você, mas porque você merece. Preparado?" Miguel assentiu. E a entrevista começou. Foi rigorosa, técnica, exigente. Bernardo não deu moleza. Fez perguntas difíceis, testou conhecimento, avaliou raciocínio, e Miguel respondeu tudo com segurança, com clareza, com competência, porque ele havia se preparado, havia estudado de verdade. Havia aprendido não apenas para passar em prova, mas para ser bom de verdade. No final, Bernardo se recostou na cadeira, sorriu e disse: "Você está aprovado. Bem-vindo à equipe." Miguel não conseguiu segurar. Chorou. Ali, na frente do homem que havia tentado ajudá-lo 3 anos antes, ele chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de realização, de conquista, de saber com absoluta certeza que aquilo era dele, que ninguém havia dado, que ele havia conquistado. Bernardo se levantou, foi até Miguel, colocou a mão no ombro dele e disse: "Você sabe por que eu te respeito tanto? Não é porque você é inteligente. Tem muita gente inteligente no mundo. Não é porque você é trabalhador. Tem muita gente trabalhadora. É porque você tem algo raro: integridade. Você teve a coragem de recusar o caminho fácil porque sabia que o caminho difícil ia te tornar alguém melhor. E isso, Miguel, isso é o que separa os medíocres dos extraordinários. Não é o talento, é o caráter. E você tem caráter de sobra." Miguel começou a trabalhar na construtora na semana seguinte e rapidamente provou seu valor. Era dedicado, criativo, resolvia problemas, liderava equipes. Em 2 anos foi promovido. Em 5, era coordenador. Em 10, gerente. E sempre com a mesma postura: humildade, trabalho duro, mérito. Ele nunca se esqueceu de onde veio, nunca se esqueceu da luta. E por isso, quando via outros jovens chegando na empresa através do programa Dignidade, ele fazia questão de mentorar, de ensinar, de inspirar. Ele contava a própria história e dizia: "Você está aqui porque você merece. Ninguém te deu isso. Você conquistou. E agora você tem a responsabilidade de honrar essa conquista, de ser excelente, de provar que talento não tem classe social, que capacidade não depende de onde você nasceu, que o que realmente importa é o que você faz com as oportunidades que você cria para si mesmo." Anos se passaram. Miguel prosperou. Não ficou bilionário, mas construiu uma vida sólida, digna, confortável. Comprou uma casa para a mãe. Conseguiu dar a ela o descanso que ela merecia. E sempre que olhava para tudo que havia conquistado, ele sentia orgulho. Não o orgulho arrogante,
mas o orgulho de quem sabe que fez por merecer. Bernardo e Miguel se tornaram amigos. Não uma amizade de interesse, mas uma amizade genuína, construída no respeito mútuo. Eles almoçavam juntos frequentemente. Conversavam sobre negócios, sobre vida, sobre propósito. E Bernardo sempre dizia: "Você mudou minha vida, Miguel. Você me lembrou porque eu faço o que faço. Você me lembrou que sucesso não é sobre acumular, é sobre impactar. É sobre criar oportunidades para que outros também possam vencer." O programa Dignidade cresceu. De uma iniciativa pequena virou referência nacional. Centenas de jovens foram contratados. Muitos deles hoje ocupam cargos de liderança. E todos carregam a mesma mentalidade: mérito, trabalho, integridade. Certa vez, em uma palestra na universidade onde havia estudado, Miguel foi convidado para contar sua história. A plateia estava lotada de jovens, muitos na mesma situação que ele esteve: pobres, lutadores, sonhadores. E Miguel compartilhou tudo: a luta, o cansaço, a oferta de Bernardo, a recusa e o porquê. Quando ele terminou, um jovem levantou a mão e perguntou: "Miguel, você não se arrepende? Porque você poderia ter aceitado a ajuda, ter economizado anos de sofrimento e chegado no mesmo lugar." Miguel sorriu. Aquele sorriso que se tornou sua marca. E respondeu: "Eu entendo sua pergunta, e é verdade. Eu poderia ter chegado no mesmo lugar mais rápido, mas eu não seria a mesma pessoa. Sabe, a diferença entre receber e conquistar não está no resultado final. Está em quem você se torna no processo. Quando você conquista, você desenvolve músculos que não se desenvolvem quando você recebe. Você desenvolve resiliência, paciência, fé, capacidade de superar. E esses músculos te acompanham pelo resto da vida. Eles te tornam capaz de enfrentar qualquer desafio, qualquer crise, qualquer dificuldade. Porque você sabe, no fundo da sua alma, que você já venceu antes, que você já passou por pior, que você tem o que é preciso. E isso, meu amigo, isso não tem preço. Então não, eu não me arrependo, nem um segundo, porque aqueles 3 anos de luta me deram 30 anos de certeza. Certeza de quem eu sou, certeza do meu valor, certeza de que eu posso. E isso vale infinitamente mais do que qualquer atalho." A plateia explodiu em aplausos, porque Miguel havia tocado em algo profundo, algo que todos sentiam, mas poucos sabiam expressar: a fome de provar a si mesmo, a necessidade de saber que você é capaz, a dignidade de conquistar com as próprias mãos. Naquela noite, dezenas de jovens procuraram Miguel. Queriam conselhos, queriam inspiração, queriam saber como fazer. E Miguel, pacientemente, conversou com cada um. E sempre dizia a mesma coisa: não tenha medo da luta, não tenha medo de começar de baixo, não tenha medo de demorar. Porque não é sobre a velocidade, é sobre a direção. Não é sobre atalhos, é sobre fundamento. Construa sua vida com integridade, com trabalho, com propósito. E eu te garanto, quando você chegar lá, quando você conquistar, você vai olhar para trás e agradecer cada obstáculo. Porque cada obstáculo te tornou mais forte. Cada não te preparou para o sim certo. Cada queda te ensinou a levantar melhor. E no final, você não vai ser apenas alguém que venceu. Você vai ser alguém que merece a vitória. E essa diferença, meu amigo, é tudo. A história de Miguel e Bernardo se espalhou. Virou notícia, virou documentário, virou livro. Não porque era espetacular, mas porque era real. Porque tocava em algo universal. O desejo de vencer com honra. A necessidade de saber que você merece o que tem. A nobreza de escolher o caminho difícil, porque é o caminho certo. E hoje, quando você pergunta a Miguel qual foi o momento mais importante da vida dele, ele não diz a formatura, não diz a promoção, não diz o sucesso. Ele diz: foi aquela noite chuvosa, quando eu olhei para um milionário e disse não, porque foi ali que eu defini quem eu ia ser. Foi ali que eu escolhi dignidade em vez de conveniência. Foi ali que eu plantei a semente de tudo que viria a colher.
E essa escolha, essa única escolha, mudou a trajetória inteira da minha vida. Bernardo, por sua vez, diz que encontrar Miguel foi um dos maiores presentes que a vida lhe deu. Não porque ele ajudou o garoto, mas porque o garoto o ajudou. O lembrou de valores, o reconectou com propósito, o transformou de empresário em líder com impacto. E hoje, aos 70 anos, Bernardo diz: eu construí prédios que vão durar séculos. Mas o que eu mais me orgulho não é dos prédios, é das vidas que ajudei a construir. É dos jovens que ganharam oportunidade. É do legado de dignidade que estamos criando. E tudo isso começou porque um garoto de 23 anos teve a coragem de dizer não. Teve a sabedoria de escolher mérito em vez de favor. E me ensinou que grandeza não está em quanto você tem. Está em quem você é quando ninguém está vendo. Está em escolher certo mesmo quando errado é mais fácil. Está em honrar o próprio caminho, custe o que custar. Essa é a história de Miguel. E também é a sua história. Porque todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com atalhos, com ofertas tentadoras, com caminhos mais fáceis. E vamos ter que escolher. Pegamos o atalho ou honramos a jornada? Aceitamos o favor ou conquistamos por mérito? Buscamos o resultado rápido ou construímos com fundamento? E a resposta a essa pergunta vai definir não apenas o que você conquista, mas quem você se torna. Então escolha bem. Escolha com coragem. Escolha com integridade. Porque no final, o que fica não é o dinheiro, não é o cargo, não é o reconhecimento. O que fica é o caráter, é a dignidade. É saber, no fundo da alma, que você venceu do jeito certo. E isso, amigo, isso ninguém pode tirar de você. Se essa história te inspirou, se você acredita que mérito vale mais que atalhos, que dignidade vale mais que conveniência, que conquistar é melhor que receber, então se inscreva agora no canal Status Bilionários. Aqui, toda semana, trazemos histórias reais de pessoas que escolheram o caminho da integridade e venceram com honra. Aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários. Você já teve que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo? O que você escolheu? Compartilhe a sua história com a gente. Porque aqui, cada jornada importa. Cada luta tem valor. Te vejo no próximo vídeo. Continue lutando. Continue conquistando. Porque a vitória que você constrói com as próprias mãos é a única que realmente vale a pena.